Bom, vamos direto ao assunto porque hoje a gente tem uma análise fascinante sobre um detalhe que, olha, pega carona silenciosamente na nossa conta de luz todo santo mês. É aquela velha e conhecida taxa de iluminação pública. Ela fica ali quietinha no canto da fatura, mas tem um universo gigantesco, super controverso e que quase ninguém entende direito por trás daquele valor. Então a ideia é abrir de vez essa verdadeira caixa preta e entender não só a escala monumental de dinheiro envolvido, mas também as disputas jurídicas acirradas por trás dessa arrecadação. O nosso roteiro para essa explicação é bem direto. Primeiro, vamos falar sobre a conta de 15 bilhões. 2, o papel das concessionárias. 3, o embate dos municípios. 4, as disputas na zona rural. E para fechar, o futuro da COSIP. Investigações sobre iluminação pública. Descubra agora. Exclusivo. Então, iniciando pela nossa parte 1, a conta de 15 bilhões. Olha só esse número. É simplesmente de cair o queixo. 15,9 bilhões de reais. Esse foi o valor arrecadado no país inteiro com essa taxa só no ano de 2024. É super importante a gente ancorar nossa análise nessa cifra. Sabe por quê? Porque deixa claro que ninguém aqui está falando de trocados ou de uma taxinha qualquer. A gente está lidando com um dos maiores volumes de dinheiro movimentados no Brasil para um fim urbano específico. É muito dinheiro na mesa. E isso atrai, logicamente, muita atenção e muito debate sobre quem controla e como se gasta cada centavo. E para deixar todo mundo na mesma página, a COSIP é a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, basicamente um tributo municipal. E a lei é muito clara sobre o propósito original dela. É para financiar pura e exclusivamente a instalação, a manutenção e a expansão da rede de iluminação nas ruas. É literalmente isso que a gente está financiando na fatura mensal. A prefeitura é quem tem a responsabilidade final pelo serviço. Mas, e aqui a coisa começa a ficar interessante, a arrecadação em si é feita por um intermediário muito poderoso. O que nos leva para a parte 2, o papel das concessionárias. Pessoal, existe uma tensão estrutural gigantesca nesse modelo. Pensa no contraste. De um lado da balança, a gente tem corporações imensas administrando o sistema. Para ter uma ideia, grupos como a Neo Energia têm lucros projetados na casa dos 5 bilhões até 2025, com quase 2 bilhões já realizados, além da expectativa de renovar contratos lá em 2027 sem novos pagamentos de outorga. Do outro lado da balança, temos a União dos Municípios da Bahia, a UPB, representando 416 municípios. Essas cidades do interior dizem que tem um grande desvio nesse fluxo. Acontece que a Prefeitura da capital acaba retendo impostos sobre os serviços da concessionária que, segundo o pessoal do interior, deveriam pertencer a eles. Então a demanda de centenas de prefeitos é muito clara, eles querem que o dinheiro fique retido logo na origem. É um xadrez bem complexo pelo controle de um fluxo de caixa bilionário. E claro, no meio de todo esse trânsito de dinheiro tem um custo de operação, 3,38%. Essa é a taxa de administração cobrada pela concessionária local, nesse caso a Coelba, só para processar a arrecadação da COSIP na conta de luz e depois repassar o valor. Agora faz as contas. Quando a gente aplica um pouco mais de 3% em cima de uma base bilionária, é uma fortuna que vai ficando pelo caminho puramente pela gestão da cobrança. Não é à toa que isso gera ainda mais atrito entre as prefeituras e as empresas de energia. E é justamente sobre isso a nossa parte 3, o embate dos municípios. O caso de Eunápolis é uma micronarrativa impressionante para mostrar o quanto as coisas podem escalar. Lá, a prefeitura classificou legalmente as cobranças da concessionária local como abusivas. E sabe o que eles fizeram? Tomaram uma medida radical e oficializaram a suspensão da taxa de iluminação. É um exemplo clássico de uma gestão local usando a força da caneta para interromper um fluxo de dinheiro gigantesco. O objetivo era tentar forçar uma revisão nos termos e proteger o orçamento da cidade contra o que eles viam como um peso corporativo excessivo. E nos tribunais, essa briga ganha contornos ainda mais fascinantes. Em Feira de Santana, por exemplo, meteram uma ação civil pública contra a taxa de iluminação. E o ponto alto do debate jurídico aqui é tentar descobrir a natureza de quem está pagando. O cidadão, pagando a conta de luz, deve ser tratado como um consumidor, comprando um serviço, ou como um contribuinte recolhendo um imposto. Isso não é só um detalhe teórico, tá? A resposta muda completamente qual lei se aplica, qual é o tribunal adequado e como a defesa é montada. É literalmente o direito tributário batendo de frente com o direito do consumidor. Agora a gente entra num território bem complicado na parte 4, as disputas na zona rural. Aqui a gente tem uma premissa jurídica muito simples, mas totalmente demolidora.
Cobrar a taxa de iluminação em áreas rurais sem a infraestrutura adequada é ilegal. A lógica por trás disso é irrefutável, né? O serviço de iluminação pública pressupõe, obviamente, que exista luz na rua. Se a área é rural e o poder público não botou nem a infraestrutura básica lá, cobrar isso na fatura mensal perde todo o sentido e qualquer base legal. Para visualizar bem o que isso significa, imagina a situação. Tem muitas regiões onde não existe nenhum mísero poste de luz num raio de vários quilômetros, mas a cobrança mensal não falha. Chega pontualmente na conta. O resultado prático é que milhares de pessoas estão sendo cobradas sistematicamente por um serviço que é um verdadeiro fantasma em suas comunidades. A consequência jurídica direta disso gera o direito de pedir a restituição dos valores. Já tem até um consenso bem amplo entre especialistas de que essas cobranças são uma irregularidade escancarada. É tipo um piloto automático financeiro que deu muito errado, cobrando a taxa sem nem olhar para a realidade física do lugar. E por fim, vamos entender para onde isso tudo está indo na parte 5, o futuro da COSIP. O caso de Vitória da Conquista ilustra perfeitamente uma transformação estrutural incrível que está acontecendo. Na prática, o município está expandindo o que a lei entende por iluminação pública. Em vez de focar apenas em trocar a lâmpada velha, a arrecadação está sendo direcionada para iniciativas bem mais amplas de modernização urbana. O ponto-chave lá é usar esses fundos para bancar a instalação de câmeras de segurança pública em vias e praças. É uma reinterpretação super moderna e ousada que mistura um serviço de utilidade pública básica com infraestrutura tecnológica para a segurança. O que acaba deixando a gente com uma grande provocação final. Com impressionantes 15,9 bilhões de reais arrecadados todo ano e com os municípios encontrando brechas para usos muito mais tecnológicos, será que a nossa tradicional taxa de iluminação está, na verdade, pavimentando o caminho para se transformar na prática em um imposto geral de segurança e inteligência urbana? É uma evolução silenciosa, mas gigantesca, que afeta diretamente a estrutura das nossas cidades. Com certeza vale a pena ficar de olho nos próximos movimentos jurídicos e administrativos daqui para frente. E fica aí o convite para tentar entender como os recursos bilionários estão sendo direcionados em cada município. Muito obrigado por acompanhar essa análise.